Então vamos dando início ao nosso trabalho aqui no salão, agradecendo ao Pai Criador por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, agradecendo por esta oportunidade de refletirmos sobre a mensagem do Mestre. Vamos assim agradecendo a todas as equipes espirituais que se fazem aqui presentes, nos ajudando, nos auxiliando, nos protegendo durante os trabalhos da noite. E assim vamos limpando a nossa tela mental, nos ligando apenas a este momento, ficando bem tranquilos. E assim vamos nos ligando aos nossos mentores individuais, este amigo e companheiro de todas as horas, que nos acompanha, que nos intui durante toda a nossa jornada. Vamos nos ligando às equipes de proteção e limpeza de ambientes, aqui representadas por Itaporã, Brogotá e seus índios, Princesa Isabel e seus negros, Suamia e os filhos do deserto. Vamos pedindo a esses irmãos que façam um novo repasse neste salão, deixando bem protegido e bem preparado para os trabalhos da noite. Vamos nos ligando à patrona de nossa casa, Maria de Betânia, que nos recebe, que nos acolhe com tanta amorosidade. Vamos nos ligando aos veneráveis e às suas fraternidades do espaço, aqui representadas pelo comandante Edgar Armon, Dr. Bezerra de Menezes, Ramatiz, Razim, Hilarion e Emmanuel. Vamos saudando esses irmãos queridos com a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. Vamos nos ligando a Ricardo e seus cavaleiros, pedindo a esse irmão que destaque um ou mais de seus soldados para a honra e guarda de nossa casa. Vamos nos ligando ao anjo Ismael, o anjo preposto do Cristo para a pátria do Evangelho. Vamos nos ligando aos apóstolos do Cristo, representados na figura de Maria de Magdala, ela que foi o nosso maior exemplo de reforma íntima e de amor ao Mestre Jesus. Com essa irmã querida, vamos até a nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, a quem pedimos que nos cubra com seu manto azul de luz, que dulcifique os nossos corações para o amor, para o perdão e para a alegria de viver. E com nossa mãezinha querida, vamos até o seu Filho, o nosso amado Mestre Jesus, a quem agradecemos por toda a sua proteção, por todo o seu amparo, pelo seu Evangelho de luz. E com o nosso Mestre amado, vamos elevando o nosso pensamento ao mais alto e de joelhos em espírito, vamos até o nosso Pai Criador. Santificado
vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, vosso amor vela por mim, e seja feito assim. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que vosso amor vela por mim, e seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai de todo mal. Que assim seja. Assim vamos abraçando carinhosamente o nosso palestrante da noite. Fernando, seja bem-vindo. Ei. Boa noite a todos. Com muita alegria que mais uma noite eu estou aqui com vocês, tendo essa oportunidade maravilhosa de poder compartilhar sentimentos, compartilhar experiências, compartilhar amor, trocar energias positivas, olhares. Isso é muito importante, faz parte do espírito humano. É extremamente necessário para nós a convivência, o relacionamento. É muito importante que nós possamos olhar nos olhos dos outros e nos sentirmos parte dessa ação, receber de volta a atenção. Somos espíritos que precisamos de atenção. Precisamos aprender e fortalecer o olhar para o outro. É muito importante. É necessário que nós treinemos o processo de ouvir o outro. Porque quantas vezes alguém nos procura para conversar, começa a falar e a gente já quer falar, e a gente mais quer falar do que ouvir. E é tão importante ouvir. É uma maneira de ser caridoso, sem necessariamente dar a nossa opinião, porque às vezes a pessoa não está ainda nem em condições de compreender aquilo que está passando, mas o simples fato de falar e alguém carinhosamente ouvir, isso é muito importante para o espírito. É uma forma de amor, é uma forma de caridade,
sem esperar receber nada em troca. E assim nós vamos seguindo a nossa jornada enquanto seres de luz, hoje encarnados. E quantos outros que aqui estão nesse recinto que não estão em posse de um corpo físico, mas também aqui estão em busca de um acolhimento, estão em busca de um aprendizado, estão em busca de uma cura, assim como nós. Assim como nós, em busca de um olhar fraterno, de um ouvido atento, assim como nós, em busca do amor. Então eu estou aqui trocando esse olhar com vocês, recebendo todo esse amor e emanando o meu amor. Nós estamos num local propício para isso. Nós estamos na casa de Jesus, aonde nós somos amparados por espíritos maravilhosos que aqui estão com esta missão, essa doce missão de guiar outros espíritos, que somos nós. E o tema da noite é uma pergunta que o objetivo é que a gente reflita. Não trago a resposta, porque não as tenho, mas trago o convite para que a gente reflita a respeito. Quem são os nossos filhos? Eu tenho a resposta, e a gente pode terminar a palestra agora. São espíritos. São espíritos assim como nós, que chegam neste planeta numa oportunidade de renovar, de recomeçar, de se curar, de aprender, de reaprender. E a grande maioria, segundo a literatura espírita, ela vai nos dizer que todos nós, espíritos que aqui desembarcamos, o nosso principal objetivo é aprender ou reaprender a amar. Aprender a amar sem cobrança, sem expectativas. Isso para a gente é tão difícil. Amar sem exigir do outro. É o começo da nossa fala, né? Ouvir sem ter o desejo de falar, de ensinar ou de julgar. Mas nós aqui estamos para aprender a amar. Então, quando nós recebemos a missão de tutores, vamos colocar assim, para não ficar isolado só em pais e mães, em tutores, a responsabilidade de sermos tutores de espíritos aqui nesse planeta, nós temos que ter a noção do tamanho desta responsabilidade. Porque nós estamos cuidando e guiando filhos de Deus, que não são propriedades nossas. Nós estamos apenas tutoriando eles. Nós não temos o controle exato. Nós temos sim o compromisso de auxiliá-los da melhor forma possível. Até porque nós somos imperfeitos, tentando de alguma maneira ajudar outros imperfeitos assim como nós. E quando nós recebemos nos nossos braços aquele serzinho tão pequenininho, por trás dele existe sim um espírito tão antigo como nós, um espírito que já teve tantas outras vivências, que já errou, já acertou, já amou, já odiou, e nós os recebemos como bebezinhos. E nessa etapa da vida é onde o espírito encarnado está mais suscetível a receber aquilo que é mais correto, os ensinamentos. Porque depois de certa idade, acaba que aquilo que ele traz na sua bagagem começa a se manifestar com mais força. Na idade adulta, ali por volta dos 20 e poucos para frente, aí o que aprendeu, caso contrário, começa a se manifestar muito do que vem na bagagem espiritual. Então essa etapa
que está sob nossa responsabilidade de tutores, é onde nós temos que estar mais atentos de como vamos lidar com esses espíritos. E quando a gente pensa, enquanto tutores, nós estamos falando de um lar, nós estamos falando de uma família. E nessa família, ela não é só composta pelos 2 tutores, ou por um, pai, mãe, ou avô e avó. É composta por tios, por primos, por padrinhos, madrinhas, avós, bisavós, que ali residem. E todos, de certa maneira, também têm uma responsabilidade nesse processo de educação, de desenvolver nesses espíritos, né, uns sentimentos mais elevados. Porque todos eles trouxeram objetivos no processo reencarnatório. Todos eles vieram ali com seu caderninho de missão, ali com vários tópicos, todos eles alinhados ao aprender a amar, ao fortalecer esse processo de amor, mas cada um com a sua dificuldade. E nós, enquanto tutores, nós precisamos estar sempre com um olhar atento ao desenvolvimento dessa criança, aos sinais que ela traz, para que nós possamos auxiliá-la nesse processo. Então, é muito importante e necessário que nós tenhamos um olhar atento aos nossos tutelados, aos nossos netos, aos nossos bisnetos, aos nossos sobrinhos, para poder auxiliar, para poder desenvolver, dar condições para que se desenvolva neles sentimentos mais puros, mais equilibrados. E é importante nós termos noção que o seio para isso, ali a manjedoura disso tudo é o lar, é a nossa casa, é a nossa família. E daí nós vamos para um outro ponto extremamente importante, que é a necessidade de um equilíbrio dentro dessa casa. Desde antes até dessa criança chegar. Porque nós sabemos que assim, o processo da chegada de uma criança na nossa família, principalmente para pais jovens, não é uma coisa simples. É bastante complicado. Eu me lembro de quando a minha filha nasceu. Eu me lembro exatamente de eu estando no portão do hospital com meu carro, passando o papelzinho para cancelar abrir, estava minha esposa e minha sogra dentro do carro, e ali naquele momento caiu a minha ficha do que eu tinha pela frente. Porque até então a gente estava comprando ursinho, estava montando quartinho, não sei o que, era tudo muito lúdico. E muito, ali era a prática da coisa. A hora que aquela cancela abriu, eu já não estava mais num ambiente seguro do hospital, onde qualquer coisa que acontecesse estava sob a responsabilidade dos médicos ou do hospital. Não, a partir daquele momento estava sob minha responsabilidade e da minha esposa. E esse momento me marcou muito. Então é um ponto bastante importante para que a gente pense do que é receber uma criança na nossa casa. Para os pais jovens que estão se preparando para isso, se preparem psicologicamente falando, discutam bastante se é o momento, se estão preparados para a chegada dessa criança, para que possa recebê-la de acordo com o que é esperado. Não se trata de luxo, não se trata de dinheiro, não se trata de uma casa grande, de um quarto lindo, do chá revelação, de ter fogos, nada disso. Se trata do compromisso que é firmado ali com aquele espírito que se planejou junto conosco, junto com seus tutores, para que ali pudesse desembarcar. Foi um processo, é um processo longo, que nós esquecemos de como é feito, mas os relatos espíritas, todo o material espírita nos mostra em detalhes esse processo. André Luiz tem um dos livros dele, eu não me engano se é o Mensageiro ou outro, que traz essa parte do processo de reencarnação. É todo um planejamento.
Então exige de nós também um preparo. Será a família propaganda da Doriana? Certamente não. Nós não somos perfeitos, e o Espírito que desembarcará na nossa casa também não será. Mas é necessário esse compromisso, é necessário esse planejamento mínimo para que tudo isso aconteça de uma forma a mais equilibrada possível. Se não for possível o planejamento, que naquele momento a gente tome consciência do que está acontecendo. Quem é essa criança que está chegando? É só um bebê? Ou não? É um espírito irmão que ali veio para minha casa, para o seio da minha família, para desenvolver competência de amar, de respeitar. Essa é a nossa principal responsabilidade. Então, para que tenha um filho e para que a gente pergunte quem são os nossos filhos, tem uma outra pergunta do outro lado: que pais somos nós? Que avós eu sou? Qual é o meu papel? O que eu tenho feito? E a pergunta que pais somos nós, ela é uma pergunta difícil para a gente. Porque quando a Vilma me comunicou da palestra, tal, já tinha sido planejada, eu pensei, qual será o tema? E daí os meus mentores trouxeram exatamente essa pergunta: quem são nossos filhos? Daí eu ainda falei para minha esposa, está definido o tema, é esse o tema, e eu vou trabalhar em cima dele. E assim, é um tema muito para mim também. Eu estou aqui falando, eu vou começar a compartilhar algumas coisas com vocês, e alguns de vocês vão começar a se identificar ou traçam paralelos com a vida de cada um, porque são as minhas experiências. Como eu sou como pai? O quanto eu acertei, minha filha tem 19 anos quase, o quanto eu acertei e o quanto eu errei. Que espírito? Qual é a característica desse espírito? Eu e minha esposa, nós tivemos sorte até o momento de ser um espírito bastante tranquilo. A Heloísa, nossa filha, muito tranquila. Não demonstrou nenhuma tendência que chamassem a atenção da gente para que a gente pudesse se preocupar. Então até aí está tudo bem. Mas por outro lado, eu analisando toda essa trajetória, eu acho que poderia ter sido diferente em alguns pontos. Que hoje esses pontos fazem muito parte da cultura dos pais mais jovens. Que nós somos muito permissivos. De alguma maneira a gente quer compensar aos nossos filhos, de repente uma ausência nossa por conta de trabalho, alguma coisa, e a gente coloca eles num papel ou dá para eles tudo aquilo que a gente acha que nós não recebemos dos nossos pais. Porque nós somos filhos de uma geração de pais mais severos um pouco. E quando nós olhamos aquela construção, aquela criação, a gente fala, bom, eu vou ser um pouco mais flexível do que meu pai foi comigo, mas está se demonstrando um erro muito grande da nossa parte. Porque nós estamos perdendo o nosso lugar de autoridade perante os nossos filhos. Os nossos pais tinham autoridade, às vezes tinha autoritarismo também, mas a autoridade era garantida sobre nós. Só que na maioria das vezes, hoje em dia, está sendo muito difícil nós, pais jovens, exercermos a autoridade sobre nossos filhos. E é por conta do mundo? Não, é por conta do nosso comportamento. É por conta da forma que nós os criamos. Eu estava ouvindo o Mário Cortella falando hoje a respeito disso, e ele falou assim, olha, quando eu ia com meu pai no restaurante, ele chegava e falava assim, Mário, senta aqui. Hoje, o que a gente pergunta para os nossos filhos? Filho, onde você quer sentar?
Daí a criança vai para um canto, vai para o outro, vai não sei para onde, e fica aquela pinga-pinga para lá e para cá, e já começa a incomodar todo mundo. Então a gente dá para a criança de 5, 6, 9, 10, 12 anos o direito de escolha que ela não precisa, que ela ainda não tem condições, e que nós vamos despertar nela sentimentos e comportamentos que são inadequados, que não vai saber, com o decorrer do processo de criação, entender a autoridade, entender o que é sim, o que é não. Outro caso, antes a nossa mãe chegava, para aqueles que têm pais mais velhos, a nossa mãe chegava com a comida, colocava no prato lá e dava para a gente e falava aqui, está aqui sua comida, coma. Não era assim? Hoje o que a gente pergunta? O que você quer comer? De novo, nós estamos criando reizinhos e pequenas rainhas dentro da nossa casa, e que depois, quando forem para a sociedade, não vão compreender, porque estão acostumados e adaptados a uma realidade que o mundo lá fora não vai fazer isso. Ninguém vai perguntar para ela, adulta, aonde ela quer sentar. Ela vai sentar onde a vida mandar. Aonde a vida mandar é onde ela vai sentar. É assim. Foi assim conosco, com cada um de nós. A vida nos levou para certas situações onde era o que tinha. Não adiantava a gente reclamar. Era aquilo, nós tivemos que passar por isso. E hoje nós estamos vendo uma dificuldade dos mais jovens em chegar no mercado de trabalho, por exemplo, e se integrar àquela realidade. Não consegue receber uma ordem, não consegue receber um não consegue esperar as coisas acontecerem. Quantos de nós esperamos anos por uma promoção e vamos estudando, e vamos suportando, e vamos caminhando, vamos melhorando? Eles não têm muita essa paciência, não estão entendendo o processo. E a culpa deles não é responsabilidade nossa enquanto tutores, nós os criamos dessa forma. Os pais mais velhos estão ok nessa fase, porque a maioria deles impuseram sua autoridade. Eu, por exemplo, minha filha tem uma dificuldade imensa em auxiliar nos serviços domésticos. E é algo extremamente necessário. Hoje também, por isso que eu estou falando para vocês que essa palestra ela é muito mais para mim do que possivelmente para alguns de vocês. Hoje o psicólogo estava comentando a respeito disso, que o processo do trabalho doméstico, de dividir o trabalho doméstico com as crianças, também auxilia no processo de desenvolvimento da autoestima, do amor pelo trabalho, do respeito pelo outro que também está fazendo, respeito pelos pais, respeito pelo o esforço que os pais fazem durante o dia todo e chegam à noite e ainda tem que cozinhar, lavar, tal, essas coisas. Então, é assim que nós estamos produzindo as pessoas que vão agregar à sociedade nos próximos anos. Então, quando nós perguntamos quem são os nossos filhos, também é extremamente necessário nós perguntarmos que pais somos nós. Que pais somos nós? Para ver que tipo de criança nós estamos educando. E as crianças, os espíritos, eles trazem já o reflexo do que são já nos primeiros anos de idade. Ou muitas vezes refletem também o comportamento dos seus pais. Às vezes nós temos notícia de uma criança da família, um sobrinho, um parente qualquer, e aquela criança é agitada, é ansiosa, é mal educada. Daí você olha a criança, passa o olho na mãe, passa o olho no pai, você vai ver ansiedade, desrespeito, grosserias, no seio familiar. Então a criança reflete aquilo também. Não se trata simplesmente de um espírito rebelde, porque para a gente é fácil. Ah, fulano, nossa, tem um espírito rebelde, deve ter sido terrível em outras encarnações.
Ou senão é obsediado, porque a gente também adora isso. Mas só que na verdade ele só está refletindo um comportamento da própria família, do pai e da mãe. É importante também a gente olhar. É lógico que nós somos imperfeitos. É lógico que nós não vamos conseguir dar uma criação para os nossos filhos à perfeição. Aqui eu não trago receita. Eu fui convidado a refletir pelos meus mentores. Olha, o tema é quem são os nossos filhos. E automaticamente eu perguntei que pai eu sou. E quando eu começo a pesquisar, eu vejo as minhas falhas também nesse processo. Então, para cada um, analise dessa forma. Que pai eu estou sendo, que avô eu estou sendo, porque aqui tem bastante avós, acredito. Que avós eu estou sendo? Eu vou contar uma história do meu avô, para a gente ter noção do impacto também de uma fala, porque às vezes a gente fala coisas sem pensar. Eu, na adolescência, eu morava na roça com meus pais e tinha os trabalhos ali, da lavoura familiar. E quando terminava, eu queria ficar na minha. Todo adolescente morre de preguiça e eu não era diferente deles. Fazia meu trabalho das 5 da manhã até determinado horário. Quando eu terminava, eu não queria ficar com muito rolo. O meu avô já gostava de ficar criando situações. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E ele falava assim, você não gosta de trabalhar. Porque do ponto de vista dele, não é que ele não me amava, não era nada disso. É que do ponto de vista dele, da criação dele, isso era a dinâmica do dia a dia, né? E era mais rude a coisa. E isso ainda às vezes ecoa a voz falando, você não gosta de trabalhar. Sabe, isso são coisas que a gente tem que tomar cuidado com o que nós estamos falando para os nossos filhos, porque nós não precisamos deixar de exercer a nossa autoridade, mas também nós temos que compreender o momento que cada um está passando. É também importante nós termos esse olhar. Por exemplo, minha filha, hoje ela tem, a única certeza que ela tem, é que ela não tem certeza de nada, porque ela está começando a universidade agora. Se eu olhar da onde eu estou para onde ela está, eu vou criar um monte de regras para ela, porque a minha obra está pronta. Eu já sou formado, tenho profissão, enfim, está tudo pronto. Para ela não. Então a indecisão, a incerteza é natural. Nesse momento é natural para ela. Daqui a alguns anos, ela já começa a ter um pouco mais de certeza na vida dela. Então é uma forma de olhar, porque senão nós começamos a ficar também muito cobrando demais, sem dar o devido tempo. É o que aconteceu com meu avô. Eu era um adolescente, estava naquela fase da adolescência, eu exercia minhas responsabilidades, mas chegava um determinado momento que eu queria ficar na minha, já não tinha mais nada para fazer, estava descansando. Só que para ele aquilo era o fim da picada. Mas era outro tempo. Então também a gente olhar para o retrovisor da vida e olhar para frente também é um exercício de amor com aqueles que nós estamos tutelando, porque vai chegar o momento que a maturidade chega para todos. Só que daí tem um detalhe, nós temos que semear os sentimentos, semear as coisas que são necessárias para o desenvolvimento de um homem e de uma mulher de bem, tomando base o livro dos Espíritos, o Evangelho. A nossa missão é de semear, nós vamos semeando pela vida. E quem vai fazer germinar? É Deus e o tempo. A nossa responsabilidade é criar a estrutura necessária, dar o suporte e semear. Semear o amor, semear o respeito, semear a compreensão, incentivar, orientar. E o restante é o tempo. Cada um nasce a um tempo. Cada um nasce num determinado momento.
Aquilo que fez sentido para uma pessoa aos 15 anos, para o outro vai fazer um pouco mais tarde. Não sair da adolescência aos 45, como nós estamos vendo hoje, né? Pessoal com 45 saindo da adolescência. Não é bem isso. Minha filha, às vezes, ela fala assim, é porque eu sou adolescente. Fala, olha, você já perdeu esse título. Você pode ser jovem, mas adolescente você não é mais. 19 anos quase, não é mais adolescente. Daqui para frente é vida adulta, seja bem-vinda, vai ser assim. Mas é importante também a gente trazer essa clareza do que é o momento que esses nossos filhos estão vivendo, no meu caso uma de 18 indo para 19, e mostrar para ela que, olha, tudo isso aqui passou, daqui para frente é diferente. Eu falo para minha filha, eu falo, filha, daqui uns anos, saia de casa. Lá fora é muito mais legal do que a casa do pai. Lá fora a vida é muito mais bacana, a gente sabe disso, todos nós saímos da casa dos nossos pais. E era muito mais legal lá fora do que na casa deles. Porque fora nós estamos por nossa conta, nós somos donos da nossa vida. E é muito mais bacana do que nós vivemos dentro da casa dos nossos pais. Isso serve, não é para que eu quero que ela vá embora. Primeiro, eu acho que é extremamente necessário para o desenvolvimento dela. E eu a encorajo a esse processo, certificando ela de que, olha, é legal lá fora. É muito mais bacana do que a casa dos seus pais. Para que ela tenha coragem. Esse é um ato também de amor que nós, enquanto pais, tutores, precisamos fazer com nossos filhos, encorajá-los, principalmente nessa etapa da adolescência, saindo da adolescência, entrando na fase adulta, que é uma fase que nós criticamos bastante também. Se nós não tomarmos cuidado, a gente entra numa espiral só de crítica, e não que nós não precisamos ser fortes, ter a autoridade, exercer a autoridade, mas também nós precisamos entender o momento que está passando, que é diferente do nosso, que foi diferente daqueles que já têm 50 anos como eu. É diferente. Hoje, como as pessoas chegam na idade adulta, é totalmente diferente da forma que chegavam, que nós chegamos. Até por nossa própria responsabilidade, nós criamos eles dessa forma. E agora nós temos que, de alguma maneira, orientá-los e fortalecê-los no processo da saída, do ir para a vida, do se lançar. Do mesmo jeito que nós temos que olhar a criança que chega e percebendo nela o processo evolutivo e o que aquele espírito vem falando para cada um de nós, nós também temos que olhar para o adolescente da mesma maneira e ver o que ele vem falando. Então, um convite para os avós. Às vezes os pais estão todos enrolados lá com a vida, não estão conseguindo olhar, e o avô tem um pouquinho mais de tempo, né? Dá uma olhada, troca uma ideia, vê o que está acontecendo, exerça esse diálogo, tente romper as barreiras que os adolescentes trazem para a gente, com o amor do avô e o amor da avó. Porque às vezes um avô e uma avó têm muito mais entrada num adolescente do que propriamente dito os pais, que não conseguiram construir esse processo. Porque nós todos somos tutores daquele espírito, a família tutoreia esse espírito. É o berço para que ele se desenvolva. Um outro ponto que assim é importante a gente pensar na forma que nós trazemos para os nossos filhos, né, os ensinamentos, é trazer a mensagem de Jesus, ou uma mensagem de amor, uma mensagem de exemplo para eles. Não necessariamente nós temos que obrigá-los a compreender e a participar da doutrina ou de qualquer outra religião que seja, porque às vezes o espírito vem com outra tendência. O negócio dele não é o espiritismo, de repente ele
veio familiarizado de outras encarnações com o protestantismo, ou veio familiarizado de outras encarnações com outras religiões. Mas só que todas elas trazem o amor como mensagem. Chegamos de formas diferentes, usamos caminhos diferentes para chegar até o amor, mas todas elas o destino é o amor. Então que nós possamos exemplificar para os nossos filhos esse ato de amor, esse ato de caridade, trazer isso para a realidade deles de alguma maneira. Isso cabe a nós. Tem receita? Não, cada um é diferente. Cada ser humano é um universo específico. Mas é um convite, aqui eu não trago receitas, eu estou convidando para que a gente pense. Porque é uma construção, tudo é uma construção. Vou trazer um outro exemplo para vocês com a minha filha. O ano passado terminou o terceiro ano do colegial e foi fazer a viagem dela de férias. Eu me lembro exatamente, na fila lá do embarque, 2 pais amigos conversando lá. Olha, eu passei um sabão no meu filho e na minha filha para essa viagem. Passei um sabão? É na porta do embarque que você vai passar um sabão? Ou é uma construção de 18 anos? O que você fala para uma criança na porta do embarque? Olha, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, seja respeitoso com fulano, trata bem a camareira, não faça isso, não faça... Ou aquilo tem que ser dela já? 18 anos tem que ser dela já, 17, 16 ali, já é o resultado de uma construção. Eu não sei se eu sou muito relapso ou não, mas eu e minha esposa já não conversou com a minha filha não. Boa viagem, vai com Deus. Por quê? Eu acho que a gente fez a construção. Se funcionou ou não, daqui a alguns anos eu vou descobrir. Ela voltou da viagem intacta, então eu acredito que está tudo bem. Mas é um processo de construção. Dia a dia, exemplo a exemplo. É nos momentos pequenininhos, de pegar o troco errado no caixa e devolver, para que ela veja, para que a criança veja, e se possível falar, filho, ó, estou devolvendo aqui porque a gente não pode ficar com quem não é nosso, e se eu ficar vai prejudicar a moça do caixa, que depois ela vai ter que desembolsar do dinheiro dela. São coisinhas bestas, né, que a gente, mas ali já tem uma grande lição, que a gente já semeou a semente de um exemplo bom, positivo. Quando eu trato aqueles que são mais velhos do que eu na minha família com respeito, e a criança percebe a valorização dos pais com os filhos, do pai com o avô, ou com uma tia que mora na casa, que é sozinha, ou com um tio, sei lá, com qualquer pessoa, e essa criança cresce vendo esse respeito, as probabilidades de que ela também vai respeitar é muito maior do que aquelas que não veem. Se vê o relacionamento dos pais, onde existe um diálogo, onde existe um respeito mínimo necessário para uma vida equilibrada, é lógico que desavenças tem, às vezes uma conversa mais rusguenta, isso aí acontece, nós somos seres humanos, ninguém é perfeito, mas se isso é mais uma constância, provavelmente essa criança desenvolverá relacionamentos mais equilibrados, irá ter uma tendência maior a respeitar o seu parceiro, a sua parceira. Quando for gritar com alguém, vai se lembrar que o pai não gritava com a mãe. Então, se um homem gritar com ela, aquilo vai chocar os ouvidos dela. Ou se uma mulher for agressiva com ele, vai chocar os ouvidos dele. Ou se um homem for agressivo com outro homem num relacionamento homoafetivo, uma mulher com outra mulher, também chocará porque não aprendeu dessa forma, não viu. A construção daquele espírito não foi dessa forma. Então tudo isso é extremamente importante, nós termos noção, olhar para isso. Quem são os nossos filhos? Não sabemos.
Efetivamente não sabemos, não temos a menor noção. Segundo a literatura espírita, provavelmente serão espíritos afins, na maioria das vezes, mas também não afins em algumas situações. Então ali terá os nossos avós, os nossos bisavós reencarnando como netos, como filhos, ou aqueles de sabores de 400, 500 anos atrás, que chega numa oportunidade de resgate e embarca na nossa família. E daí estamos nós com a missão de amar, de aprender a amar, de aprender a respeitar, de ouvir, de compreender. É fácil? Não é, né? Nem um pouco. Nem um pouco. Por isso que não existe receita. Não existe receita para isso. A gente vai vivendo, vamos levando a vida, mas algumas coisas a gente consegue ir tratando e ajustando, sempre pautado nos sentimentos de amor, no que diz respeito a tudo que envolve essa criança, esse espírito, tudo que envolve ele, que seja pautado com amor. A relação do pai e da mãe, a relação do pai com o avô, com a avó, da mãe com as cunhadas, com a mãe, com o avô, com a avó. Tudo isso diz muito. Tudo isso fala e compõe aquele espírito, o que ele levará. Hoje em dia nós queremos que as crianças façam 1000 coisas ao mesmo tempo. É judô, é karatê, é informática, é música. Ah não, tem que tocar piano, tem que tocar violão. E vai para dança, e vai não sei para onde, vai não sei para onde. A gente quer criar os super gênios. Só que, se essa criança desencarna com 15 anos, o que ela levará efetivamente? Que atenção nós demos para ela? Que tempo nós tivemos com ela? O que ela levou da nossa família? Ou só levou um monte de notas da escola, um monte de formação de judô, de karatê? É importante essas coisas? Mas hoje em dia a gente vê, às vezes, assim, um desequilíbrio disso. Porque os pais querem que as crianças sejam superdotadas, sejam as melhores, porque a gente sente prazer de falar assim para os nossos amigos: ah, o meu filho faz isso, faz aquilo outro, o meu neto toca violão, ele joga bola, no sábado ele faz isso, no domingo ele faz aquilo. E a gente não está dando tempo para as crianças, para brincar, para se desenvolver, porque não é porque a criança está buscando isso, nós estamos buscando. O nosso ego, a nossa vaidade está buscando isso. Para que a gente possa falar para o nosso vizinho, para que a gente possa falar para os nossos cunhados, para nossas cunhadas. É para isso. Esse monte de coisa. Porque às vezes a criança está lá estafada de tudo isso. Não tem habilidade nenhuma para futebol. Não tem habilidade nenhuma para tocar violão. E a gente está ali forçando goela abaixo. Então, está errado? Não. Está certo? Também não sei. Mas é analisar, observar. Como é que é isso para os seus? Como é que é isso? A criança está legal ou está cansada? A criança tem tempo ou não tem tempo para que ela se desenvolva? Como eu uso o meu tempo com meus filhos? Às vezes, hoje em dia, a gente fala assim: ah, eu tenho pouco tempo, mas o tempo que eu tenho com meus filhos é um tempo de qualidade. Que qualidade é essa? Qualidade de permissividade? Onde a gente permite tudo para que seja tempos legais? Também existe um ponto aí que a gente precisa pensar. O que é um tempo de qualidade? Porque um tempo de qualidade, do ponto de vista da nossa responsabilidade, é um tempo de educar. Não de ser agressivo, não de bater, nada disso. É de demonstrar o que é certo, o que é errado. Mesmo que para isso a criança saia chateada com a gente no final do dia. É fácil? Não é. Eu tenho uma dificuldade imensa com isso.
defrontar com a minha filha. Para mim não é fácil, mas é um equívoco. Porque às vezes a gente abre mão de algumas ações pontuais que a gente tem que ser mais enérgico, e a gente não é, porque a gente quer passar um tempo de qualidade com os nossos filhos. E nem sempre isso é uma verdade. Às vezes a gente está passando um tempo de desqualidade total, porque aquilo que nós estamos passando para eles naquele momento não vai agregá-los em absolutamente nada, enquanto espíritos que precisam caminhar, que precisam evoluir, assim como nós. Também precisamos olhar para nós enquanto pais, para conhecer as nossas fragilidades, para ver se isso não está impactando na educação dos nossos filhos. Eu tive momentos na minha vida onde eu via minha esposa dando bronca na minha filha, e sabe o que ecoava no meu ouvido? Falas do meu pai. Ecoava no meu ouvido. Eu não compreendia as ações dela enquanto mãe, ali exercendo as autoridades dela de mãe. Aquilo ecoava as broncas que o meu pai dava em mim. E eu precisei tratar isso. Eu precisava tratar, porque não era uma coisa do pai maduro que eu precisava ser para poder apoiar minha filha. E todos nós trazemos esses sentimentos que nós precisamos, de certa forma, observar em nós, para que nós possamos amadurecer enquanto seres humanos. Porque senão a gente também pode estar errando, não porque a gente está querendo fazer errado, mas é porque aquilo ainda dói em nós de certa forma, mas nós já não estamos mais na condição de filhos. Nós estamos em outro papel. O papel agora é de pai. Então não pode ficar ecoando no meu ouvido a bronca do meu pai quando a minha esposa dava bronca na minha filha. Não faz o menor sentido. Então eu tenho que tratar, tomar o meu lugar de pai, para que eu possa auxiliá-la de uma forma mais equilibrada. Então são coisas que nós vamos nos deparando conforme nós vamos amadurecendo na nossa paternidade, o nosso caminhar espiritual. Não é porque nós nos tornamos pais que nós já não evoluímos mais. A nossa evolução continua e há passos bem acelerados. Então ser pai, ser mãe, se tornar tutores de alguém, não significa que a nossa obra está pronta. Então é necessário continuarmos olhando para nós, para que nós possamos refletir neles o melhor de nós. Porque é isso que eles vão levar, o melhor de nós. E é necessário a evolução sempre. Aquela frase que a gente sempre usa de que eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, eu sou desse jeito e ponto final, não faz o menor sentido para a gente. Porque senão, vamos chegar ali do outro lado e vamos continuar fazendo as mesmas coisas. Daqui uns 100 anos a gente está de volta aqui, reencarnando. E toda a literatura nos diz que o processo de reencarnar ele é pior do que o de desencarnar. O desencarnar é libertador. O reencarnar é aprisionador. Porque nós somos aprisionados num corpo, num feto inicialmente, em algumas células, e vamos crescendo até nós podemos nos... Se Einstein reencarnasse hoje, ele não reencarnaria Einstein. Ele reencarnaria um bebê, aprendendo a somar 1 mais 1 com toda a dificuldade que todos nós encontramos. Então é muito importante ter isso em mente. A evolução é contínua. Se eu estou na fase de pai, eu tenho um caminho maior de evolução até minha encarnação. Se eu já estou no de avô, eu continuo evoluindo. Eu tenho que continuar olhando para mim. E aqui nessa casa, assim como todas as outras, nos traz ferramentas para isso. Existem processos terapêuticos que vão nos auxiliar, falar, dar nome para os nossos sentimentos, falar em voz alta aquilo que nos atormenta, para que nós possamos começar o nosso processo de cura enquanto pais, para que nós possamos transmitir para os nossos filhos o melhor. Então, quem são os nossos filhos? Não sei.
são espíritos. Espíritos sob a nossa tutela e que nós vamos caminhando. Então, vamos ver quem vem, né? Vamos ver quem vem para nossas vidas e sempre falar para ele: seja bem-vindo, você será acolhido, você será amado. E mesmo nos momentos mais difíceis, fale para o espírito do seu filho, do seu neto, do seu bisneto: você é amado, você é respeitado, não precisa ter medo, que o espírito ouve e as coisas vão se transformando. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos. Muito obrigado a todos vocês e até uma próxima. Fiquem com Deus. Obrigado. E assim vamos agradecendo ao nosso palestrante, agradecendo por mais este momento de reflexão, que possamos levar para as nossas vidas algumas palavras, essas mensagens, e praticá-las durante a nossa vida. E assim então vamos agradecendo ao Pai Criador, ao Mestre Jesus, por mais esta oportunidade. Agradecendo às equipes espirituais que se fizeram aqui presentes, que nos ajudaram, nos ampararam nos trabalhos da noite. E assim vamos unindo os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos, e vamos transformando tudo isso em vibrações. E assim vamos vibrando pelo bem universal, vibrando pela paz na terra e boa vontade no coração de todos os homens. Vamos vibrando pelo Brasil, por nosso povo, por nossos dirigentes, vibrando para que o Evangelho de Jesus seja a norma de conduta de toda a humanidade. Vamos vibrando por todos os sofredores, encarnados e desencarnados, vibrando por todos os lares da terra, e em especial aqueles que ainda se encontram em desarmonia. Vamos vibrando pela fraternidade dos discípulos de Jesus, pela união fraternal e por todas as casas que a compõem. Vamos vibrando por esta casa que nos acolhe, o Grupo Socorrista Maria de Betânia, vibrando por suas urnas de vibrações, câmaras de passes, dirigentes, alunos, trabalhadores e assistidos. Vamos vibrando por todas as filosofias e religiões que se reúnem em nome do Cristo, buscando o autoaprimoramento. Vamos vibrando por nossos parentes, por nossos familiares, por nossos amigos e por aqueles que ainda temos alguma dificuldade na convivência. E assim vamos pedindo licença ao plano espiritual para vibrarmos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai. E assim, agradecidos por tudo que recebemos nesta noite, gratos pelo dom da vida, gratos por esta oportunidade de encarnação, vamos elevando o nosso pensamento ao mais alto e de joelhos em espírito, vamos até o nosso Pai Criador. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E que os bons espíritos e os nossos amigos de luz nos acompanhem de regresso aos nossos lares e que por lá permaneçam até um próximo encontro. Uma boa noite a todos.